Um grupo de moradores de Itajaí resolveu se organizar para lutar contra ameaças ao meio ambiente. A Associação dos Moradores do BNH e Amigos da Bica quer preservar a mata nativa e 3 nascentes de água localizadas no chamado Morro do BNH. No chamado 3, 2, 1... no chamado Morro do BNH, que começa no bairro Fazenda e se estende até a Ressacada. A entidade se posiciona contra a exploração imobiliária na região, que deveria abrigar o Parque Natural Municipal da Ressacada. Este é o tema do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale, hoje com a participação do acadêmico de jornalismo Elison Guns. Olá, boa tarde, Lisa. Boa tarde a você que acompanha o Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Você pode participar com a gente por meio do nosso Twitter, que é o @VivaVozUnivale, enviar a sua sugestão de página para o nosso e-mail, vivavozunivale@hotmail.com, também curtir a nossa página do Facebook, facebook.com/vivavozunivale. Isso mesmo, e para conversar sobre este assunto, nós convidamos o Giordano Zaghini Furtado. Ele é advogado e membro da Associação dos Moradores do BNH e Amigos da Bica. Obrigada pela participação, Giordano. Muito obrigado, Lisa. Boa tarde, Elison. Com muita satisfação que estamos aqui para esclarecer as atividades e finalidades da nossa associação, né? Em uma nobre causa aí, que é a preservação dos morros, dos recursos hídricos da nossa cidade. Bacana. Bom, Giordano, a gente já quer começar a entender como é que está acontecendo, como é que estão acontecendo as ações dessa associação, né? Como é que surgiu esse movimento entre os bairros, é isso mesmo? Na Fazenda e Ressacada, é ali o foco principal da ação de vocês, né? A Associação dos Moradores do BNH e Amigos da Bica, como é denominada a nossa associação, ela surgiu da vontade dos moradores do BNH. Para explicar, o BNH fica localizado ao final da Rua Uruguai, um pouco antes de chegar ao Teatro Municipal, tem a Pracinha da Pipa ali, e ela é um complexo de 3 ruas, né, que cortam essa Praça da Pipa. E ali é uma vontade antiga já dos moradores, de fazer uma associação de moradores. E no final da Cecília Brandão, que é uma das ruas que compõem o BNH, existe uma nascente d'água e uma bica d'água, consequentemente, de uso comum, né? Uma bica d'água muito importante, principalmente, né, durante as enchentes de 2008, ela foi muito solicitada pela população local, quando o abastecimento de água da cidade ficou comprometido, né? E em janeiro recente também, naquela onda de calor, muito procurada também aquelas águas ali do BNH que provém das morrarias. E esses morros, essas morrarias, ela é um complexo. Ela tem na Fazenda, tem na Ressacada, tem na Caianduba, tem no Ariribá, na Praia Brava, lá ali pelo Ariribá, naquela região. Então ela começa até em Balneário Camboriú, na verdade, né? É esse complexo de morros. E o BNH está na encosta de um pedaço desse morro, onde existe uma nascente d'água. E há um pouco mais de um ano atrás, em março de 2013, o local sofreu um dano ambiental, né, cometido pela prefeitura e pelos proprietários do terreno, o que resultou num auto de infração ambiental pela Fundação do Meio Ambiente de Itajaí, e houve, na verdade, no ato, onde o trator estava lá, sobre o rio, sobre o córrego, né, o curso d'água. O que eles estavam fazendo, Giordano? Bem, eu não sei qual a justificativa. Na verdade, eles estavam fazendo uma burrada, vamos dizer assim, porque não havia nem licenciamento ambiental para eles estar lá, não havia uma solicitação, e era uma máquina da prefeitura até atuando dentro de uma propriedade privada, o que, além do dano ambiental, há indícios de irregularidade administrativas, né? Então, eles estavam tirando o mato, suprimindo a vegetação, a mata nativa, mata ciliar desse córrego e alterando o curso d'água. Era morador chorando na frente do trator, sabe? Então, ali foi o grande motivador para a criação da associação, né? A gente sempre teve a vontade de fazer, proteger o local, e aquele ato foi o que desencadeou, então, a nossa vontade em criar a associação e lutar pela defesa daquele patrimônio natural, né?
E então, em decorrência do dano ambiental cometido no local, a empresa foi autuada e se comprometeu, num termo de compromisso, a recuperar a área, né, degradada. O que, para nós, moradores, consideramos uma vitória e um exemplo de que a mobilização popular ela pode participar da gestão da cidade, cuidar do seu bairro, né? Então, é com esse intuito. Então, a Associação Amigos da Bica já estabeleceu, de certa forma, um diálogo com esse setor imobiliário e da construção civil e afins na região, né? Bem, na verdade, os grandes dois atos da associação que precedem isso foi um abraço, na verdade, em 7 de dezembro de 2013, né? Cobrando a recuperação da área como uma forma de pressionar para que se recuperasse a área. E desse abraço, onde contou com a participação de mais de 100 moradores, né? Velhinhos, crianças, todo mundo unido ali, e demos um abraço simbólico na morraria e na bica, como forma de preservação, de chamar a atenção para se preservar o local. Porque, para quem não conhece, trata-se, na verdade, de um patrimônio paisagístico, natural e histórico também da cidade, né? Porque aquelas águas que na verdade foram diagnosticadas já tanto por essa universidade quanto pela Fundação do Meio Ambiente, aquelas águas, tem mais de 100 nascentes nessas morrarias, na verdade, já foram diagnosticadas. É uma verdadeira fartura de recursos naturais e hídricos, né? E os diagnósticos, tanto da Semasa quanto da ONU, por exemplo, em relação à água, são trágicos, são perigosos, médio prazo mesmo, né? Jordano, só para a gente entender melhor, então, você disse que uma empresa, então, foi autuada por conta desse dano ambiental causado ali naquela região. Que empresa foi essa? De que setor? Que eu acho que é o que o Ellison já sabe, ele já estava te perguntando sobre o setor imobiliário. É isso mesmo? Certo. É uma empresa que atua no setor imobiliário, né? Uhum. Porém, se dispôs até o momento a recuperar o dano cometido, né? Certo. E, na verdade, assim, o que a gente... uma das nossas pretensões também é que aquele imóvel que hoje encontra-se, né, em posse, propriedade, não sei qual é o instituto jurídico real ali, mas enquanto sobre essa construtora, a ideia é que o município faça o seu relevante valor ambiental da área, histórico e paisagístico e de uso comum em questão da água, é que ele desapropria aquele imóvel, né, transformando num jardim botânico destinado à educação ambiental para as crianças da rede municipal e tudo mais. Porque o imóvel já está lá, já existe um imóvel dentro dessa área que seria uma área de preservação? É isso ou não? Não, na verdade não. Havia uma pretensão de construir torres nessa localidade. Okay. A pretensão. E, na verdade, o local não é o mais adequado para a construção de habitação multifamiliar vertical, né? Que são os prédios, né? Ali, uma por causa do sombreamento que os prédios podem causar na mata e a outra pelo próprio impacto que dá no curso d'água. Tanto é que o curso d'água ali, a determinação é que se preserve 30 metros de cada lado da sua margem, né? Formando um precioso local para a cidade, porque, assim como no Rio de Janeiro nós temos a Floresta da Tijuca, que é uma mancha de Mata Atlântica dentro da mancha cinza da ocupação urbana, assim é o Parque da Ressacada, os morros da Ressacada e da Fazenda, né? Aliás, Jordano, quem já pegou o Google Earth e olhou, por exemplo, Itajaí, é muito cinza, né? Quer dizer, o que a gente tem de verde são pequenas áreas realmente mínimas. A cidade de Itajaí realmente não tem mais muitas áreas verdes, né? Exatamente. A cidade de Itajaí, o professor também, conselheiro da nossa associação e professor dessa universidade,
professor doutor Paulo Ricardo Schwingel, doutor em recursos hídricos e tudo mais, ele descreve Itajaí, a descrição dele é uma fotografia muito precisa da cidade. Ele divide ela em 4 ecossistemas, no caso. Um seria até a orla, a parte do Oceano Atlântico, essa orla, as praias, que também estão em estágio de conflito, em ocupação urbana e preservação, como no caso da Praia Brava, a própria Cabeçudas ali. Então, a orla, os rios, que seriam a malha hídrica, todos os rios que, infelizmente, na nossa cidade já estão sepultados, né? Os córregos viraram valas e foram tubuladas e a cidade está por cima. A outra é a planície de inundação, é onde está toda a cidade, é onde as águas excedentes do rio, em ciclos e ciclos, enchem a planície de inundação, né? E nessa planície de inundação, onde se encontra a cidade, a área urbana consolidada, realmente a gente não tem nenhum parque nessa localidade, né? E o que nos resta de verde, o que ainda está preservado em Itajaí em pleno século XXI, são os nossos morros. Então, é por isso que precisamos atenção redobrada e especial para os morros. E nos morros de Itajaí estão os maiores recursos naturais, como foi diagnosticado, mais de 100 nascentes, Mata Atlântica em estágio avançado de regeneração. Então, é muito precioso, na verdade, o que temos nos nossos morros. Fora a fauna e flora nativa, que, principalmente a fauna, muitos bichos ainda encontram. Nós aqui no nosso dia a dia não temos a oportunidade de vivenciar isso, né? Então, do ponto de vista ambiental mesmo, qual que é a principal preocupação envolvendo essa região? Do ponto de vista ambiental, seria o fim daquele curso d'água, seria o fim do curso d'água, né? Seria a nascente sem o devido aproveitamento da população, né? Porque ali são mais de dezenas e dezenas de galões de água por dia, representa uma economia popular. Uma água de alta qualidade distribuída. Eu ia perguntar, a qualidade qualidade super boa. Super boa, ela sai fresquinha da fonte. E principalmente, questão ali é um espaço de captação, de absorção de água da chuva, ou seja, as águas que descem do morro em dias de chuva, ali elas param, repouso, um pouco, são absorvidas antes de vir com violência para a cidade, para a área urbana. Então, encosta de morro tem que se preservar, né? E é a situação dali. Fora desmoronamento, erosão, e uma série de outros fatores, né? Giordano, o que exatamente a Associação dos Moradores do BNH está fazendo na prática para solucionar essa situação? Fizemos o abraço como uma clamação popular, né, pública, em dezembro. Recentemente, no dia 14 de junho, realizamos, junto com o apoio do programa de extensão da Universidade do Vale do Itajaí, realizamos o segundo fórum socioambiental no local, um precioso evento, contando com 4 palestrantes, como forma de conscientização. E foi uma verdadeira sala de aula ao ar livre, do lado da bica d'água, envolvido dos morros e das casinhas horizontais do BNH, né? E nós estamos também mantendo um diálogo constante com os órgãos públicos, né? Principalmente com a FAMAI, exigindo o cumprimento do PRAD, que é o Programa de Recuperação da Área Degradada, que, diga-se por sinal, é um excelente estudo, um excelente material produzido, esse Programa de Recuperação da Área Degradada, onde para a área se projeta plantar-se mais de 700 árvores no local. Então, por isso que sentimos-nos vitoriosos até o momento, uma vez que ainda aguardamos a execução e a conclusão da recuperação da área, né? Tá certo, a gente vai para o intervalinho. Vamos deixar uma pergunta no ar, Ellison? Poder público. Como se manifesta nessa questão do Morro do BNH? Mas vamos deixar para responder isso depois do intervalo, quando a gente volta a conversar com o Giordano Zaghini Furtado. O tema é a Associação dos Moradores do BNH e Amigos da Bica, depois do intervalo.
Já estamos de volta. Hoje estamos conversando sobre o Morro do BNH. Aqui pertinho da Univale, essa região ali de Morraria, entre os bairros Fazenda e a Ressacada. Nosso convidado é o Giordano Zaghini Furtado. Ele é advogado e membro da Associação dos Moradores do BNH e Amigos da Bica. Então, Giordano, de que forma o poder público vem se manifestando em relação a esta área? Bem, ao meu ver, deixa ainda muito a desejar, no caso, no meio ambiente como um todo, em relação à cidade. No meu diagnóstico, Itajaí vive uma crise ambiental, na verdade, né? Seja pela forma como a ausência do zelo pelo meio ambiente no planejamento urbano municipal e a própria ausência de planejamento urbano, na verdade, na cidade, né? Eu acho que o poder público, na verdade, em Itajaí, é muito omisso na demanda ambiental, né? E muitas vezes opera tão somente com a pressão popular, né, na verdade. Mas, como eu posso dizer, o diálogo é difícil, é um diálogo de pouca comunicação. Eu não vejo na agenda política atual essa demanda ainda inserida, né, mesmo sendo uma aclamação popular, porque, assim como a Associação dos Moradores do Amigos da Bica, ela é constituída por uma série de pessoas que fizeram sua carreira em Itajaí ou são de famílias itajaienses. Então, são pessoas que conhecem e que amam a sua cidade e estão sentindo uma desatenção muito prejudicial do poder público em relação ao meio ambiente, né? Giordano, a associação, além dos moradores, reúne que outros participantes? Ela está aberta para toda e qualquer pessoa que faz o uso daquela água, né? Ela é dos moradores do BNH e dos Amigos da Bica, no caso, todo usuário daquela água. Então, e qualquer pessoa pode ser um usuário, qualquer pessoa pode ser um usuário. Aconselho a conhecer, sugiro a conhecer o local. Se um estrangeiro estiver passando por ali, fizer uso da água, conhecer, pode entrar na causa também, até porque nós, em primeira mão, estamos lidando com a nascente existente ali no BNH. Mas não deixa de ser um chamar a atenção para as diversas nascentes e bicas que nós temos em Itajaí, né? O que a gente queria era uma política pública, o que não existe, já encaixando na parte do poder público, não existe uma política pública de recursos hídricos, né? Assim como em municípios vizinhos nós já temos, como em Camboriú, onde há uma política de incentivo a quem preserva nascentes na sua propriedade, né? Diferente daqui, não há uma política pública. O meu sonho para o ouvinte, para o telespectador conseguir visualizar é até onde tem uma bica d'água dessas, tenha uma espécie de ponto de ônibus, um abrigo, onde a pessoa possa identificar, ali é um ponto de coleta de água para o meu consumo, ali é um local onde a prefeitura cuida, zela para que a população possa fazer o uso dessa água. E na fazenda tem muitas outras bicas onde a população usa, no próprio Bico do Papagaio tem uma bica ali. Então, na verdade, o que precisava era uma política pública para garantir a qualidade destas águas, né? E também um abrigo para as pessoas ao coletarem a água. Outro fator importante que eu gostaria de lembrar é que a cultura da pessoa que vai pegar água na bica, ela é de confraternização, ela é de diálogo para com o próximo, para com o vizinho, para com outro morador. É o momento que a pessoa não está no trabalho, não está na frente do computador, não está na frente da televisão, e conversa com quem ele não imaginaria, com quem ele não conhecia, e conversa sobre determinados assuntos, desde política, Copa do Mundo. E está compartilhando um bem comum, né, Isso. Giordano? Bem bacana. E como está a proposta de implantação do Parque Natural Municipal da Ressacada? Esse é o xodó de todo mundo que gosta que zela pelo meio ambiente de Itajaí, né? O parque, nós estamos numa luta junto com Amigos da Bica, a Unibrava, a Socioambientar, a própria Associação de Surf para Itajaí, os moradores da Ressacada, tentando implantar o Parque Municipal da Ressacada. Ele existe no papel por decreto desde 1982, porém, há uma lei federal
de 99 ou de 2000, se eu não me engano, que trata das unidades de conservação. E o que a gente quer é que, na verdade, esse decreto se adeque a essa nova lei, de 2000, no caso, né? Para que se implante o Parque da Ressacada. A Universidade do Vale do Itajaí produziu precioso documento de uma bióloga mestre, a Franciele Bedin, acompanhada da professora Rosemary Marenzi, do CTT Mar aqui, aonde eles ficaram 2 anos estudando essas morrarias, né? Chama-se Parque da Ressacada, mas são um complexo de morros, Ressacada, Fazenda, Praia Brava, né, da rodovia para cá, no caso. Lá de cima dá para conectar tudo, né? Você visualiza-se muito bem o que se quer preservar. Aonde foi diagnosticado, fauna e flora nativa, Mata Atlântica, mais de 100 nascentes. E essas associações de moradores e ambientalistas do município de Itajaí, amparadas no estudo científico produzido por essa universidade e de vontade popular, estão pressionando o poder público local, né, o senhor prefeito e a própria FAMAI, mas principalmente o prefeito de Itajaí, para que ele se conscientize da importância da prioridade de implantar o Parque da Ressacada, né? Que na verdade... E o que a gente vê em Itajaí, e por que fazer agora, imediatamente? Na verdade, ele existe desde 82. Mais de 30 anos se passaram, na verdade, e ele não saiu do papel. Agora, com o novo fôlego que nós estamos tentando que agora em 2014 ou 2015, nós tenhamos uma dotação orçamentária com dinheiro reservado para ano que vem estarmos implantando. Essas mesmas associações, muitas delas fazem parte do CONDEMA, o Conselho Municipal do Meio Ambiente de Itajaí. E está na pauta do CONDEMA a implantação do Parque da Ressacada. Estamos na fase de apresentação e execução do cronograma, ou seja, a FAMAI ficou de apresentar um cronograma de quando vai apresentar, vamos supor, o plano de topografia, estaqueamento, uma série de atividades necessárias para a implantação. O importante é que nós estamos tomando essa iniciativa, né? Legal. Jordano, você falou na Fátima, na FAMAI, como é que essas entidades estão se posicionando em relação à preservação dessa área? Bem, na verdade, os grandes autores, não é o poder público, na verdade, né? Os grandes motivadores para a criação do parque são essas associações, né? E queremos, via essa pressão popular, né, conseguir resguardar esses recursos naturais para as futuras gerações de Itajaí, sabe? Mas a gente não sente assim, uma vontade política por parte deles nessa implantação. Sabe, bate muito, acho, em questão de propriedade, bate muito em prioridade de governo, aquela história de que, ou talvez cuidar do meio ambiente não dá voto, eu não sei, eu sinto uma inércia do poder público para executar isso. Por outro lado, sempre é possível conquistarmos esse espaço, né? Fazer com que a gente consiga inserir na pauta das próximas eleições ou na pauta do governo a necessidade do Parque da Ressacada e de outras áreas verdes também, né? Porque Itajaí está crescendo muito, vai crescer demais, mas é importante crescer de forma inteligente, adotando critérios inteligentes. Então, na maioria da ótica dessas associações, o que deve ser feito? Ninguém é contra a verticalização pela verticalização, né? Deve-se o quê? Otimizar toda a área urbana consolidada com a verticalização, mas deve-se respeitar aonde ainda está preservado, como os morros, como o canto norte da Praia Brava, ali o canto do Morcego. Não tem por que levar densidade demográfica para próximo das morrarias, fácil risco ambiental, né? E nem para a orla de Itajaí. Então, Jordano, a gente está quase terminando aqui agora. Então, a população, ela, em geral, está mais consciente nessa relação de preservação de água e recursos naturais? Com certeza, a população
hoje já desperta, já vê como um sinal de alerta, na verdade, né? A população em geral, né? Porque, lógico, a gente imagina que as pessoas que moram perto dessa área, com certeza já têm uma noção mais evidente. Agora, em geral, qual é a tua visão disso, Jordano? Não, pelos eventos que Amigos da Bica realizou, a gente sentiu um respaldo, um carinho grande da comunidade, na verdade, né? Uma conscientização. E velhinhos, idosos, sabe? Que às vezes a gente tende a levar como, talvez, mais conservadores ou amantes do progresso, geralmente. Não. Eles são os... eles estão preocupados e lutam, não por eles só, mas pelas futuras gerações, pelas crianças. E as crianças também estão dando um banho de educação ambiental nos pais e tudo mais. Agora, é claro que é muito difícil também competir com o excesso de entretenimento, de consumo e outras temáticas também sociais, né? Fica difícil competir. Mas, de qualquer forma, há um despertar para isso. Podemos ver como no caso do saneamento básico, que antigamente diziam que não dava voto, e já entra em agenda também política, né? Então, nós somos otimistas e continuamos na luta aí. Jordano, últimos segundos aqui para você, a gente vai fechar. Queremos já agradecer a participação do Jordano Zaghini Furtado, da Associação dos Moradores BNH e Amigos da Bica. Deixa uma mensagem para as pessoas que estão acompanhando o programa. Então. Agradecer o convite e convidar a todos para conhecer essa nascente d'água, essa bica d'água, que fica ao final da rua Cecília Brandão, no bairro Fazenda. Ao final da Rua Uruguai, pracinha da Pipa, ali é a Rua Cecília Brandão, vai até lá ao final, vai dar de cara com uma morraria verde, com os cantos dos pássaros. De noite, quem vai lá ainda é clima de sítio, sabe? Muito precioso. Então é isso, a gente encerra o programa hoje aí com a mensagem do Jordano. Obrigada pela participação. Muito obrigado, Lisa. Muito obrigado. Né? É isso, até o próximo Viva a Voz. Tchau. Viva a Voz. Realização: curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer. E Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, Propec da Univale. Produção e técnica: André Schlinwein, Ellison Gumes, Fernanda Vieira e Jennifer Mânica. Coordenação: Lisa Lopes Correia. Supervisão: Alberto Russi.